E aí pessoal, beleza? Rodrigo Bibo do site podcastbibotalk.com. Como é que vocês estão? Eu espero que vocês tenham, que vocês têm não, né? Que vocês tenham felicidade, é o que eu queria dizer. Espero que vocês estejam bem. Gente, seguinte, se você conhece esse canal, já chega no like, já chega no comentário aleatório, ajude o nosso canal a crescer, indique para as pessoas. É isso aí, você que tá chegando por aqui agora por conta do título do vídeo, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Tem podcast toda semana. Aliás, na semana passada saiu um episódio sobre mulheres na teologia. Que filé de podcast. Cara, tem podcast sobre Israel, tem podcast sobre pornografia, tem podcast sobre a igreja, tem podcast sobre tanta coisa legal. São mais de 430 episódios. Eu quero convidar você a ouvir os nossos podcasts. Você pode ouvir em bibotalk.com, você pode ouvir aqui no YouTube, Spotify, Deezer, Apple Music, Amazon Music, em apps de podcast. Ouça podcast porque são conteúdos maravilhosos. Eu tenho certeza que você será ricamente edificado pelo nosso conteúdo. Simbora falar sobre discipulado, que a galera me pergunta muito isso no Instagram. Uma pessoa me perguntou assim no Instagram: pessoa está há anos na igreja e nunca foi discipulada, é normal? Bem, não é normal, mas vamos tentar entender algumas coisas sobre discipulado na igreja, porque assim, eu hoje frequento uma igreja chamada Onda Dura aqui em Joinville, que valoriza muito a questão do discipulado, tanto o discipulado em grupo, que é o GP, né, o grupo pequeno, como também o discipulado individual. Eu toda quarta-feira discipulo uma pessoa e na quinta-feira sou discipulado. Isso é muito legal, a gente tem um material de apoio, mas é basicamente uma conversa, abrir o coração, compartilhar motivo de oração e ter um estudo sistemático ali, não é uma coisa aleatória, não, a gente segue, né, um material de estudo. E, ai Bibo, que material de estudo é esse? Gente, veja com a sua igreja, veja com a sua liderança. Livros é o que não faltam para fazer o discipulado individual ou o pequeno grupo. Material, livro, não falta. Inclusive, o Deus que destrói sonhos pode ser usado em discipulado, como muitas igrejas estão fazendo. Mas vamos lá, gente, não é normal não ser discipulado. E assim, o que eu quero dizer com isso? Não é normal a igreja só oferecer a pregação de domingo à noite para a igreja. A pregação de domingo à noite, ela é importantíssima para a igreja, ela realmente norteia a igreja, mas ela não é suficiente para manter a igreja coesa, unida, doutrinariamente saudável, inteligente, ativa, piedosa. Não dá. A igreja precisa criar outros mecanismos para crescimento espiritual. Aí eu pensei o seguinte: Bibo, tu foi discipulado só na Onda Dura? Bem, nessa metodologia mais específica, 1 a 1, só na Onda Dura eu tive essa experiência. Já tive experiência de GPs em outras igrejas. Agora, essa do 1 a 1 foi na Onda Dura. Mas eu tava pensando, cara, quando eu tava na Assembleia, eu não fui discipulado? E eu tava pensando aqui, cara, eu fui discipulado. A Assembleia de Deus, ela não tinha, pelo menos no meu tempo aqui em Joinville, esse mecanismo de discipulado e tal. Na minha época, estavam criando o discipulado para novos convertidos, com uma revista, tudo e tal. Enfim, a pessoa ia na casa, recebia um estudo sobre o amor de Deus. Na minha época, estavam criando isso aqui em Joinville. Agora, mesmo não tendo algo formalizado, eu fui discipulado na Assembleia de Deus, pela escola dominical, por exemplo. A escola dominical foi uma bênção na minha vida. E outra coisa, nós jovens acabávamos criando ambientes de discipulado, orações. Nós jovens, muitas vezes, criávamos grupos de oração, mesmo a parte da liderança. Então, assim, o que eu quero dizer? Se na sua igreja não tem algo formalizado em relação a discipulado, crie. É importante que os jovens, que outros grupos, criem ambientes de estudo da palavra, de oração. É muito importante que parta da liderança, para se ter um norte, para se ter, sabe, uma questão doutrinária. Mas assim, se a sua liderança não se movimenta em relação a isso, não fique sem discipulado. Você pode começar a criar esse movimento. Não no sentido de rebeldia, comunique a sua liderança. Olha, a igreja pretende fazer algum movimento de discipulado, recomendar algum livro para que a membresia leia, estude, compartilhe. Se ele falar, não, a gente não tem nada. Posso começar? Eu e a Juliana, eu e o Fernando, a gente vai começar a estudar o livro tal. Ó, pelo que eu estive vendo aqui, bate com a doutrina da igreja e tal. É importante ter esses cuidados, galera, para não dar aquele ar de rebeldia e tal. Não dá para ficar sem discipulado. Todos nós precisamos ser acompanhados por alguém. Aliás, sabia que é o motivo pelo qual muitos crentes esfriam na fé? Sabia que esse é o motivo pelo qual muitos pastores acabam sobrecarregados e acabam, inclusive, tirando a própria vida?
vida, porque no fundo não compartilham, não são discipulados. Aliás, é a razão pela qual também muitos pastores fazem o que querem com seus púlpitos. Por quê? Porque não prestam contas a ninguém, e isso é doentio. E por que é doentio? Porque leva a doença espiritual, mental, social, cara, física. Então, discipulado é algo fundamental na igreja local, tem que ter. Se a sua igreja não promove o discipulado 1 a 1 ou o grupo pequeno, converse com a liderança, ajude, formulem, corram atrás de material. Tem a Trelice e a Videira, por exemplo, um livro da Fiel, muito legal para ajudar a pensar sobre isso. Aliás, tem uma série na editora Fiel pensando isso, enfim, tem outros materiais, acho que a editora Ultimato também tem livros sobre discipulado. Gente, não tem muito segredo. São pessoas que se unem para conversar em torno de um texto bíblico ou de um capítulo de um livro. É isso. Importante ver qual é a linha doutrinária da igreja para não destoar. Podem, inclusive, reagir à pregação de domingo à noite. É por isso que eu tenho falado aqui para os pastores, né? Já gravei vários vídeos sobre isso. Galera, vamos organizar a pregação aí. Isso ajuda, inclusive, no discipulado 1 a 1, no discipulado em grupo. É importante, galera. Agora, se a liderança não se move, mova-se você. Comece você com seus amigos. Tenham encontros intencionais para falar da vida, abrir o coração, para ler um capítulo de um livro, para estudar. Olha, inclusive eu já falei, tem essa coleção aqui, ó, da Thomas Nelson Brasil, é o comentário bíblico. Compra o comentário bíblico, leiam a Bíblia, leiam esse comentário, estudem ele. Gente, material é que não falta. Eu até tenho um vídeo aqui no canal sobre material para pequeno grupo, mas ele já está desatualizado, porque material é o que não falta. Então, vá, discipule alguém, seja discipulado, tá bom? É muito importante para sua espiritualidade. E outra, vou dizer para vocês, às vezes cansa, às vezes a gente não tá na vibe, às vezes a gente não quer, mas vença isso, porque é importante para você e é importante para sua igreja, tá bom? E aí, na sua igreja, é promovido o discipulado individual, o discipulado em grupo? Você, depois desse vídeo, pensou, teve alguma ideia? Comente aí, peça aqui ajuda nos comentários, não pra mim, porque eu talvez não consiga te ajudar, porque eu já gravei esse vídeo. Mas alguém pode vir aqui te responder, compartilhar. Compartilhe na sua igreja como é que é isso, como é que funciona. Vamos se ajudar aqui nos comentários, vamos fazer um fórum aí pra galera se ajudar no discipulado. Quais materiais vocês estão usando? Cara, tem uma editora que tem material pra escola dominical, pra discipulado, que é Editora Cristã Evangélica, se não me falha a memória. Dá uma investigada aí, você pode achar algum material legal, quem sabe, tá bom? Deus abençoe, gente, vou ficando por aqui, curta, se inscreva no canal e a gente volta no próximo vídeo, se ele quiser assim permitir. Ouça podcast.